Olá, meus queridos, mais uma vez estamos aqui reunidos nós, eu e você, através deste vídeo, para acompanharmos a leitura do livro apócrifo A História de José o Carpinteiro. Eu me chamo Tatiana e esse é o canal de leitura. E hoje vamos dar continuidade do capítulo 11 em diante. E, como todos sabem, os 10 primeiros capítulos, para quem ainda não assistiu os vídeos anteriores, né? E que está chegando agora neste vídeo pela primeira vez, te faço um convite que assista os vídeos anteriores para que você não perca nenhum detalhe, para que você acompanhe a história, para que você não tire conclusões precipitadas no ouvir as leituras deste vídeo para frente. Para que a gente tenha argumentos em relação ao que a gente ouve, é preciso a gente ouvir a história do começo, certo? Não adianta você ouvir a leitura daqui e tirar suas conclusões, porque você não pegou a história do começo para poder entender de uma forma lógica. Então, te convido para assistir os vídeos anteriores, aonde eu já fiz a leitura do proto-evangelho de Tiago, que também fala da história de José, de Maria, da sua mãe Ana e do principal de tudo, o nosso Salvador Yahushua, que você aí conhece como Jesus, mas eu creio que de uns tempos para cá, eu creio que muitos de vocês já estão ouvindo através das redes sociais, de canais de YouTube, de estudos, mostrar, falar que o nome verdadeiro do nosso Salvador não é Jesus, tá? Então, meus queridos, o nome é importante sim, entende? Então eu te faço um convite, pesquise sobre esse assunto porque é muito importante. Veja o que está escrito na palavra, na Bíblia, não é no apócrifo, é na Bíblia. Tá? Olha o que diz lá em 2ª Crônica, no capítulo 7, no versículo 14, diz o seguinte, meus queridos, olha. Então, se o meu povo, ele diz o meu povo, não são todos os povos, não é toda a humanidade, não, ele diz o meu povo. Agora, se todo mundo ouvisse a sua voz, entendeu? E aceitasse e acreditasse, aí era outra história. Mas nem todos vão ouvir, nem todos vão crer, nem todos vão aceitar, meus queridos. Hoje mesmo, já tem muita gente que já está determinado a não acreditar que existe um Criador de todas as coisas, um Pai Celestial. Já estão determinados. Então, a palavra é bem clara quando ela diz assim, ó, então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Essa leitura dessa escrita aqui é na Nova Tradução da Linguagem de hoje, é uma Bíblia bem explicadinha, né? As palavras, não tem muitas palavras assim muito cheio de... Não são palavras assim muito difíceis de entender, é muito boa de ler. Claro que é bom você acompanhar com outras Bíblias, tá? Por quê? Porque também tem palavras que eles colocam nessas Bíblias que às vezes não tem assim uma certa ligação com as outras palavras que estão nas outras Bíblias, né? Mas, assim, eu particularmente estou gostando muito de fazer a leitura nessa Bíblia, tá? Tem uma passagem que diz assim, aquele que clamar pelo meu nome será salvo. Então, meus queridos, quero dizer bem aqui para vocês, o nome é importante sim, tá? Agora, o fato da gente ter crescido aprendendo que o nome é Jesus é uma coisa, mas chega uma hora que a gente cresce e a gente amadurece, a gente fica adulto, ou seja, a gente começa a andar com nossas próprias pernas, a gente começa a pensar por nós mesmos, se você está entendendo? Então, chega um momento da nossa vida, da nossa infância, até numa certa idade, que a gente é doutrinado a seguir aquele caminho por causa dos nossos pais, sabe?
porque os nossos pais também fizeram parte daquele caminho, a gente acompanhou por obediência aos pais. Só que chega um momento que a gente começa a refletir de uma forma diferente, até porque tem coisas que a gente vê que não entra no nosso coração. A gente começa a questionar essas coisas, sabe? Quando a gente vê coisas assim que não bate com o que a gente está lendo. E aí o que a gente faz? Surge que uma dúvida, uma curiosidade, uma vontade de ir a fundo, saber por que eles fazem aquilo, por que eles adoram essas coisas, por que eles seguem essas coisas que não diz na Bíblia, que não manda na Bíblia, que não está escrito na Bíblia. Muito pelo contrário, o nosso Pai Criador, ele condena essas coisas, ele abomina coisas, tá? Que outro vídeo eu posso falar sobre esse assunto com mais detalhes, tá bom? Mas eu estou falando aqui me referindo aos nomes. A gente aprendeu Jesus, sim, a gente aprendeu Jesus, mas chega um momento da nossa vida, como a palavra diz, nos últimos dias, aquilo que estava em oculto seria revelado, está sendo revelado, muita coisa estão vindo à tona, tá bom, meus queridos? Então vamos continuar a leitura aqui do capítulo 11 em diante do livro apócrifo A História de José o Carpinteiro. Diz assim: seus 2 filhos mais velhos, Josetos e Simão, casaram-se e foram viver em seus próprios lares. Da mesma forma, suas 2 filhas se casaram, como é natural entre os homens. E José ficou com o seu pequeno filho, Tiago. Aqui está dizendo que são o quê? 5 filhos por enquanto, né? Aqui está falando em 5 filhos. Josetos, Simão, Tiago, e tem as 2 filhas que a gente leu lá no livro de Tiago, que é a Lísia e Lídia, né? Só que lá no livro de Tiago falam em 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres. Já aqui está dizendo que seus 2 filhos, Simão e Josetos, casaram-se, as suas 2 filhas também se casaram, e Tiago, que era o menor, ficou com José. Ou seja, cadê o outro? Cadê o outro filho? Né? Continuando. Eu, de minha parte, desde que minha mãe me trouxe a este mundo, estive sempre submisso a ele como um menino, e fiz o que é natural entre os homens, exceto pecar. Olha aí. Exceto pecar. Quem vos fala aqui é o próprio Salvador Yahushua. Ele veio como homem, que nem nós, carne, sangue, mas tem uma diferença nele, viu? Ele é o Filho do Criador, perfeito, puro e santo, tá? Ele nunca pecou. Essa é a diferença. Por isso que ele diz assim: fez o que é natural entre os homens. Fez normal, ele viveu a vida dele naturalmente como os homens, exceto pecar. Ele deixa claro aqui, tá? Ele está contando a história aqui para os discípulos ainda, tá? Chamava Maria de minha mãe e José, meu pai. Obedecia-os em tudo o que me pediam, sem ter jamais me permitido replicar-lhes com uma palavra, mas sim mostrar-lhes sempre um grande carinho. Ou seja, um filho obediente, né? Submisso aos seus pais. Hoje em dia a gente quase não vê mais isso, né, meus queridos? A gente não consegue. Antigamente, os nossos pais até que criavam os filhos para obedientes, né? Que respeitassem as pessoas, principalmente os mais idosos, né? Respeitasse, tomava bênção, né? Hoje em dia não se vê mais isso. Hoje em dia os filhos tratam seus pais como tu, você, né? Certo que tem lugares que é um costume, já é um hábito, né? Chamar de tu ou você. Mas tem lugares que isso é como uma afronta para os pais, sabe? É tipo assim, é o pai chamar e a criança ou o adolescente dizer, tu me chamou? E aí o pai vai, qual é a correção que o pai fazia antigamente? Hoje não pode, né? Hoje tem muitas coisas que proíbem, né? Aí do sistema, a criar os filhos da forma correta, né?
Aí a gente não cria da forma correta, mas a rua cria, né? A rua cria os nossos filhos da forma correta. E por esse motivo, aqui a gente está vendo que ele está deixando aqui, o Salvador Yahushua, está deixando aqui para nós um exemplo de filho, desde criança. Ele está deixando para nós um exemplo de filho submisso, obediente. Agora, essa parte que ele diz assim, exceto pecar, porque ele não era pecador. Ele era puro, ele é puro, tá? Ele veio puro e voltou puro e continua puro. Entende, meus irmãos? Essa é a diferença do Salvador para nós. Mas ele veio como homem, que nem nós, carne, osso, sangue, viveu no nosso meio, né? Eu digo no nosso meio assim, né? Meio de nós seres humanos, mas ele viveu naquele tempo lá, em carne e osso, né? Naquele tempo bíblico, com seus discípulos, né? Com os apóstolos, ele viveu naquele tempo entre as pessoas, né? Só que depois ele morreu, mas ele ressuscitou. E hoje ele não está mais em carne e osso, mas ele está em espírito aqui, ó, tá? No nosso coração. E outra, não está em templos de pedra, como diz lá em Atos capítulo 7. Ele não está em templos de pedra, ele está em nós. Ele está mais vivo do que nunca dentro de nós. Então, esse foi um exemplo que Yahushua deixou quando criança, né? Eu até estou preparando, depois desta leitura, estou sentindo no meu coração o desejo de ler a história de Yahushua, a infância dele, tá? Porque aí vai juntando as peças, né, meus queridos? Vai juntando as peças. Aqui, Yahushua está contando a história para os discípulos, né? Já está ali no meio dos discípulos contando a história dele, né, para os discípulos. Mas aqui ele está contando como foi o tempo dele com os pais dele, como foi o comportamento dele com os pais dele, o que foi que aconteceu com os pais dele e com ele. Ele está contando aqui para os discípulos, tá bom? E os discípulos estão o quê? Escrevendo a história, tá? Escrevendo. Eu fico assim imaginando que quando a gente está estudando, não sei vocês, mas eu quando estou lendo alguma coisa, estudando, eu sempre gosto de escrever, né? A impressão que me passa é que quando eu escrevo fica mais nítido para mim, entende? Se eu ficar só ouvindo, olhando, não é a mesma coisa do que eu escrever, entende? Então eu escrevo, então eu fico imaginando assim, tudo que a gente vê, e ainda mais coisas importantes, a gente quer escrever para quê? Para ficar ali, quando a gente quiser relembrar o que a gente escreveu, vai lá de novo, ler como é que foi, entendeu? Cada vez mais vai entrando na nossa mente aquilo que a gente ouviu, que a gente estudou e que escreveu. E detalhe, quando a gente se vai desta vida, aquelas escritas, né, ficam para aqueles que vão ter posse dessas escritas, entende? Agora, se eles vão valorizar, só o Pai sabe, né? Se eles vão dar valor ao que eles estão tendo em mãos. Assim aconteceu naquele tempo, né? Quantas coisas foram escritas e ficaram perdidas? Quantas coisas... Vocês acham mesmo que as pessoas de antigamente não tinham uma forma, ainda que não soubessem escrever palavras assim, mas eles deixavam escritas com figuras? Isso nós vimos nos livros de história nas escolas, nós vimos isso, que eles deixavam as escritas dele em formas de figuras, de animais, eles iam escrevendo a história em formas de figuras. Eles deixavam em rochas, nas pedras, por onde eles passavam, nas cavernas, eles iam deixando os seus rastros. Entendeu? Então eu penso que da mesma forma eles deixavam também escritas, assim como nós também fazemos. Continuando, capítulo 12. Chegou, porém, para o meu pai, José, a hora de abandonar este mundo, que é a sorte de todo homem mortal. Meus queridos, por que ele fala aqui a sorte de todo homem mortal? Vamos aqui refletir. É sorte para nós morrer? O que vocês acham? Porque assim, quando a gente pensa na morte, sentimos medo da morte, né? Nós temos medo de morrer. Mas se a gente for analisar, enquanto estamos vivos, se a gente plantar o bem, se a gente plantar a semente do bem,
nós vamos colher a semente do bem, nós vamos colher o fruto do bem, tá? Nós vamos colher coisas boas. Então eu penso que enquanto estamos vivos, ao invés de termos medo da morte, nós devemos fazer a coisa certa, andar do caminho certo, sabe? Conforme a vontade do nosso Pai, não a nossa vontade, porque a nossa vontade nos leva a pecar, nos induz a pecar. Por isso que a palavra diz que existe uma guerra gigantesca entre a carne e o espírito, porque os dois não andam em comum acordo. Enquanto o espírito te pede uma coisa, a carne te pede outra. Você quer um exemplo? Por exemplo, supomos que o espírito está te convidando para ler a palavra, certo? Ler a palavra. Mas aí vem a carne e te faz o quê? Ir assistir uma televisão, uma novela, um filme, ou mesmo sentar numa roda de amigos, tomar uma cervejinha, né? Ir para uma festa. Aí eu te pergunto, se nós dermos ouvido à voz do Espírito, nós vamos colher coisas boas. Por quê, meus queridos? Por quê? Porque nós estamos nos alimentando. Eu estou me referindo à leitura da palavra, mas tem tantas outras coisas, né? Mas aqui, como exemplo, eu dei a palavra, a leitura da palavra. Se o meu espírito me convida a ler a palavra e eu reluto contra a carne para não ir para as outras coisas, por amor ao meu Pai, por amor a Ele e obediência a Ele, eu vou ler a palavra. Vai me incomodar, vai me dar uma agonia, vai que eu queria, sabe? Mas chega um momento da nossa vida que a gente sente refrigério na alma quando a gente decide a coisa certa. A gente sente um refrigério na alma, a gente sente uma paz no espírito. Por quê? Porque você deu ouvidos para as coisas certas, para as coisas do nosso Pai. Entendeu? E isso é prazeroso. Então, quando chega a hora da morte, meus queridos, depois que você morre, você não pode mais lutar contra nada. Você não pode mais consertar sua vida, você não pode mais pedir perdão para quem você ofendeu, você não pode mais nada, você tem que fazer em vida. Agora, quando você morre, meu querido, aí é você e o Pai. Entende? Então aqui ele está dizendo a sorte da morte. Por quê? Se você fizer coisas boas, você quando morrer, você sente que você vai ser acolhido pelo Pai. Você vai ser recebido de braços abertos pelo Pai. Então a gente sente isso. A gente sente. Então, como ele está falando aqui, né? Chegou, porém, para o meu pai José a hora de abandonar este mundo, que é a sorte de todo homem mortal. Você já imaginou se não morrêssemos? Depois desse pecado, eu estou falando, né? Porque antes do pecado não existia a morte. Não existia pecado. Mas a partir do momento que o pecado entrou, através de Adão e Eva, entrou para a humanidade, nós somos sujeitos à morte. E aí eu te pergunto, você já pensou se não existisse a morte, nós fôssemos obrigados a continuar nessa terra cheia de maldade, cheia de pessoas perversas, e não morresse? Como seria a nossa vida de angústia, de sofrimento, porque a gente sabe que não vai ter um fim aquilo ali. Se fosse só coisas boas, como eu disse, né? Se não tivesse o pecado e a gente não morresse como era assim, como era para ser assim, e a gente não morresse, que alegria seria todo mundo junto, todo mundo de bem uns com os outros, vivendo em harmonia uns com os outros. Para que a gente ia querer morrer? Qual o motivo de existir a morte se estava tudo bem? Mas a partir do momento que existe a morte por causa do pecado que entrou para a humanidade, e existe a morte, é sorte. É sorte. É a sorte da morte, como ele diz aqui, né? A sorte de todo homem mortal é a morte. Por quê? Porque existe um fim para tudo, né? Existe um fim para tudo. Quando
quando seu corpo adoeceu, veio um anjo anunciar-lhe: tua morte dar-se-á nesse ano. E sentindo sua morte cheia de turbação, ele fez uma viagem até Jerusalém. Ele quem? José. Tá? E a Ruxa está conversando, está contando. Sempre eu gosto de frisar isso, porque às vezes a gente vai caminhando na leitura e a gente vai se perdendo. Quem é que estava lá? Quem é que está dizendo isso? Entende? Eu gosto de frisar para ficar relembrando até mesmo para mim, sabe? Serve para mim também. Aí diz assim: e sentindo sua alma cheia de turbação, ele fez uma viagem até Jerusalém. Entrou no templo de Iarro, humilhou-se diante do altar e orou desta maneira. Capítulo 13. Ó Iarro, Pai de toda bondade e de toda a carne, Criador da minha alma, de meu corpo e do meu espírito. É a oração de José. Se é que já se cumpriram todos os dias da vida que me deste neste mundo, rogo-te, Pai, que envies o arcanjo Michael para que fique do meu lado até que minha desditada alma saia do corpo sem dor e nem turbação. Olha o que me chamou a atenção aqui, ó, nessa passagem bem aqui, ó, que ele diz: para que fique, ó, que envies o arcanjo Michael para que fique do meu lado até que minha desditada alma saia do corpo sem dor nem turbação. Ele aqui está pedindo na oração que ele tenha uma morte sem dor e nem turbação. Ele está orando. Quem sabe essa oração não seja assim uma dica para nós, né? Um exemplo de oração. Porque eu acredito que a morte dói, deve doer muito. Entendeu? Tipo assim, pessoas que estão doentes há muito tempo, sofrendo, né? E na hora que o corpo sai, que o corpo é separado da alma, eu acredito que deve doer muito, porque o nosso corpo é um macacão de carne. Isso aqui é como se fosse um macacão de carne. A nossa alma é o que está dentro de nós. Então, quando a gente morre, a primeira coisa que sai de nós é o fôlego de vida, volta para o Pai. Então, a nossa alma vai para um canto, vai para um lugar, adormecer, vai ficar esperando aquele momento, né? E a carne vai ficar o quê? Vai para dentro de um buraco, fica lá apodrecendo, entra no estado de putrefação. Mas na hora que se separa a carne da alma, eu creio que dói, deve doer muito. É como se você estivesse pegando assim um pano e rasgasse ele, ou sabe? Eu penso que é assim a dor, sabe? Talvez seja até mais dolorido do que isso. Eu penso isso, sabe? E aqui está dizendo que ele está orando e pedindo para que ele não sinta dor e nem turbação no momento da morte dele, dessa separação da alma com o corpo dele, né? Continuando aqui. Porque a morte é para todos causa de dor e turbação, quer se trate de um homem, de um animal doméstico ou selvagem, ou ainda de um verme ou um pássaro. Em uma palavra, é muito dolorosa para todas as criaturas que vivem sob o céu e que alentam um sopro de espírito para suportar o transe de ver sua alma separada do seu corpo. Aqui, nessa parte aqui, eu me lembrei, sabe de quê? De pessoas que têm sonhos. Uns sonhos diferentes, sabe? E eu já vi muitas pessoas relatarem esse sonho, aonde elas, no sonho, elas saem do corpo e elas ficam olhando fora do corpo, elas olham o seu corpo ali, levitando, tipo assim, vendo a sua alma saindo do corpo. Quando elas voltam à realidade, acordam, elas se sentem fracas. Eu já vi muitas pessoas relatarem isso. Se você for uma dessas pessoas,
Deixa aqui no comentário. Dê o seu relato, o seu testemunho, como foi que você se sentiu nesse momento. É muito importante para nós sabermos, sabe? Porque às vezes a gente fala essas coisas, as pessoas não acreditam. Mas tem muita gente que passa por isso. No momento que está dormindo, ele mesmo se vê deitado. Ele sai do corpo como se ele saísse, ficasse assim num cantinho só observando. E ali ele vê a separação da alma, sai. Quando acaba todo aquele processo, todo aquele transe, que ele volta ao normal, acordou, ele está super cansado. É como se ele tivesse sem energia, as energias dele foram embora, sabe? Fica cansado, fica desmotivado, entristecido. Eu não sei, pode ser a dor que ele está sentindo, né? Pode ser, não sei, é uma coisa assim que está vindo na minha mente agora, sabe? Porque que de fato eu já ouvi muita gente relatar o que sente quando vê isso, quando volta ao normal, quando volta do sono profundo, o que ela sente. Tem pessoas até que ficam doentes, ficam de cama porque não conseguem nem levantar. Aí tem muita gente que não acredita, né? Isso aí se trata de uma área espiritual, onde muitos não querem acreditar. Mas se o Pai nos diz que assim como Ele é Espírito, Ele também quer que nós também sejamos Espírito, como é que nós não vamos acreditar que existem essas coisas de Espírito, que existem essas coisas relacionadas ao Espírito? A Bíblia diz assim, aquele que é carne nunca vai saber o que é viver no Espírito, porque ele é carne, ele é carnal. Ou seja, pessoas que são decididas mesmo a nem ouvir a voz do Pai, porque se o Pai é Espírito, né? E para que a gente venha ter intimidade com Ele, ter contato com Ele, ouvir a voz dele, a gente também precisa exercitar a nossa parte espiritual, o nosso lado espiritual. A gente precisa exercitar. E como é que a gente exercita? Lendo a palavra, buscando Ele em espírito, em oração, sabe? Às vezes a gente não tem tempo, mas aqui na nossa mente, você pode estar dentro de um ônibus, você pode estar no seu trabalho, você pode estar tomando um banho, você pode estar em qualquer lugar, mas tem um momento exato. Pode ter certeza que eu estou te falando, porque eu já senti isso. Tem momentos exatos, momentos mesmo específicos, que a gente sente dentro de nós que o Pai está ali. Sente a presença do Pai naquele momento ali, sabe? Quando a gente sente, se a gente for carnal, a gente não vai sentir. Mas se a gente exercitar o nosso lado espiritual, a gente sente. Tanto a gente sente que a gente se emociona, a gente se alegra, a gente até chora. Entende? A gente chora. Quem está do nosso lado pode até não estar entendendo o que está acontecendo com a gente. Fica até preocupado, quando na verdade a gente está ali se deleitando na presença do Pai, sentindo a presença dele, entendeu? Se você ainda não passou por isso, meu querido, eu te digo bem aqui, comece a exercitar o teu lado espiritual, fale com teu Pai. Você tem livre acesso a Ele através de Yahushua. Você não precisa estar dentro de templo para sentir a presença do teu Pai, do Criador de todas as coisas. Você não precisa estar lá. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou na casa do Senhor, meu querido. A casa do Criador, do Senhor, do Pai Celestial. Yahu está aqui. Que você conhece como Deus, está aqui. Sabe? Basta você desejar buscar Ele em espírito e em verdade, como Ele diz na palavra. Eu procuro verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Ele não diz assim, eu procuro verdadeiros adoradores que estão lá no templo me adorando. Ele não diz isso. Ele não está falando isso. Ele diz aquele que procura verdadeiros adoradores que o adorem, que me adorem em espírito e em verdade. Ele não está designando local, nem momento, nem pessoas, porque ele não faz nem acepção de ninguém. Qualquer pessoa tem livre acesso a Ele. Você está me entendendo? O grau de profundidade que é viver com o Pai?
Assim, meus queridos, eu gosto muito de parar um pouco a leitura para a gente dialogar sobre o que nós estamos lendo. Eu me sinto bem fazendo isso. Não sei se você gosta desse tipo de leitura, dessa forma de fazer leitura, né? Mas é uma forma que eu me sinto bem em ler. Eu leio, aí onde me chama a atenção eu gosto de comentar, tá bom? Continuando. E aí ele diz assim: em uma palavra, é muito dolorosa para todas as criaturas que vivem sob o céu e que alentam um sopro de espírito para suportar o transe de ver sua alma separada do seu corpo. Agora então, meu Pai, faz com que o teu anjo fique do lado da minha alma e do meu corpo, que esta recíproca separação se consuma sem dor. Não permitas que aquele anjo que me foi dado no dia em que saí do teu seio volte seu rosto irado para mim ao longo deste caminho que empreendo até vós, mas sim que ele se mostre amável e pacífico. Eu não sei se vocês perceberam o que eu percebi. Eu não sei, mas eu vou dizer o que eu entendi nessa leitura bem aqui. Aqui está deixando bem claro que José estava em algum momento com o pai antes dele vir ao mundo. Vocês estão percebendo? Quando ele diz assim: não permita que aquele anjo que me foi dado no dia em que saí de teu seio volte seu rosto irado para mim. Não está assim parecendo para nós que ele estava em algum momento lá com o pai, no seio do pai? Foi o que eu entendi, tá? Foi o que eu entendi. Eu não vou dizer a palavra que eu estou pensando aqui, porque ainda não está na hora. Até porque tem muita gente que já está batendo de frente com isso, né? Com essa ideia que eu tive aqui. Mas como dizia minha mãe, para um bom entendedor, meia palavra basta. Entendeu? Aqui está dizendo que ele esteve no seio do pai. Porque olha só como ele continua a frase: não permitas que aquele anjo que me foi dado no dia em que saí de teu seio volte seu rosto irado para mim ao longo deste caminho que empreendo até vós. Ao longo deste caminho, ou seja, da sua vida aqui na terra até vós, ou seja, até a minha morte. Chegou na minha morte, já acabou a minha vida aqui na terra. Entendeu? Ou seja, ele estava em algum momento com o pai, veio para esta vida, que ele diz assim: o caminho que empreendo até vós, esse caminho de vida até vós, que até a morte ele vai morrer, entendeu? Mas aí ele continua: mas sim que ele se mostre amável e pacífico. Ou seja, lá onde ele estava com o pai, o anjo olhava ele. Ele sabia que anjo era esse. E ele pede para que o anjo não vire o rosto para ele. Esse mesmo anjo que ele disse, né, que estava lá, que foi dado para José quando ele saiu do seio de Iarro, do teu seio. José está orando e está dizendo do teu seio. Entendeu? Não permitas que aqueles cujas faces mudam dificultem a minha ida até vós. Que faces são essas, né? Talvez vá falar mais lá embaixo, vamos ver. Não consintas que minha alma caia em mãos do Cérbero, e não me confundas em teu formidável tribunal. Olha o que diz aqui: não consintas que minha alma caia em mãos do Cérbero. O que é Cérbero? Você sabe o que é Cérbero? E não me confundas em teu formidável tribunal. O que será Cérbero? E eu pesquisei o que significa Cérbero. Mitologicamente falando, significa guardiões dos infernos.
guardiões dos infernos, mitologicamente falando. E figuramente significa violento, brutal. Entende? Pessoas do mal. Pessoas mesmo do maligno, né? Não permitas que as ondas deste rio de fogo, nas quais serão envolvidas todas as almas antes de ver a glória de teu rosto, voltem-se furiosas contra mim. Ó Iarro, que julgais a todos na verdade e na justiça, oxalá tua bondade sirva-me agora de consolo, já que sois a fonte de todos os bens e a ti se deve toda a glória pela eternidade das eternidades. Assim seja. Bom, meus queridos, essa leitura que eu fiz aqui foi do capítulo 11 até o capítulo 13. Mas foi uma leitura edificante. Porque aqui, para mim, olha o que eu recebi aqui dessa leitura. Essa oração de José, para mim, foi como uma dica, sabe? Um exemplo. Porque, como eu disse para vocês, todos nós temos medo de morrer. Mas olha a oração dele, até do começo ao fim, a gente vê que ele tem medo da morte, né? Tem medo da dor da morte. Ele tem medo de sentir a dor da morte. E o que mais ele pede para o pai é que ele não venha sentir dor e nem turbação. Ele vai dizer para o pai: não permita, meu pai, que a minha alma caia em mãos dos guardiões dos infernos, dos brutais, entendeu? Dos violentos. É isso que ele vai dizer. Entende? Eu aprendi muito com essa leitura aqui. Todas as leituras eu estou aprendendo e eu acredito que você também. Mas assim, tem detalhes que nos chamam a atenção, né? Que a gente vai lá e até marca assim, porque falou muito com a gente. Fala muito com a gente, né? Eu acredito que com você é do mesmo jeito. Quando a gente vai ler alguma coisa, sempre tem algo que se destaca na leitura. Entendeu? Então, por hoje é só. O vídeo vai ficar um pouco comprido hoje, mas não poderia ser diferente. Por quê? Porque é o que eu digo para o meu pai: pai, faça de mim a tua vontade, me usa como instrumento nas tuas mãos, que o que eu for falar não seja de mim, mas que venha do teu coração para o meu coração, e que eu fale diante das pessoas que vão me assistir aquilo que tu queres que eu fale. Me usa somente, usa minha boca para falar aquilo que tu deseja que eu fale. Então eu não posso limitar um vídeo por conta de tempo. Eu creio que aqueles que chegam até o fim de um vídeo, quando ele começa a assistir e se interessa pelo vídeo, ele vai até o fim, são pessoas que realmente foram escolhidos para ouvir as palavras até o fim. Portanto, quem chega até o fim dos vídeos edificantes, vídeos que principalmente falem da palavra do nosso Criador e vão até o fim, são pessoas que realmente estão interessadas na sua salvação, que estão focadas com o Pai, entende? Tem pessoas que não têm nem paciência, nem para abrir um vídeo, principalmente quando se trata de estar falando da palavra do nosso Pai. Quando está falando dos assuntos do nosso Criador, tem muita gente que nem abre. Entende? Infelizmente, é triste dizer isso. Eu sinto tristeza na minha alma só em falar. Aí, imagina eu sabendo que existem pessoas assim, que realmente não querem ouvir, não querem ler, não se interessam por nada do nosso Pai. Mas as coisas do mundo são prazerosas para eles, né? Portanto, meus queridos, esta foi a leitura de hoje. Espero que vocês gostem, que estejam gostando da leitura. E espero vocês no próximo vídeo, para que a gente venha continuar a leitura da história de José o Carpinteiro. Fiquem todos na benevolência de Iarro e na suficiência de Yahushua.